Bom nós estarmos aqui na presença do Senhor. Bom nós estarmos aqui para louvarmos ao nosso Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Leremos do versículo 11 até o versículo 32. Como é uma leitura longa, eu peço para que você permaneça assentado, mas com reverência à palavra do Senhor. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, me dá a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E aí, esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome na região e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para a roça cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a lavagem que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então, caindo em si, disse: quantos os empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui, morrendo de fome. Vou me levantar, vou encontrar meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço que me chame teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Então se levantou e foi ao encontro do pai. Quando ele estava longe, o pai o avistou e teve compaixão. Saiu correndo para abraçar, o cobriu de beijos. Então o filho disse: Pai, eu pequei contra Deus e contra ti, já não mereço que me chame teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Depressa, tragam a melhor túnica para vestir o meu filho, e coloquem um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés. Peguem um novilho gordo e o matem. Vamos fazer um banquete, porque esse meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava na roça. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é seu irmão que voltou, e seu pai, porque o recuperou são e salvo, matou um novilho gordo. Então o irmão ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo ao seu encontro, insistia com ele. Mas ele respondeu ao pai: Olha, eu te sirvo há tantos anos, jamais obedeci a qualquer ordem tua, e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus irmãos. Quando chegou esse teu filho aí, que devorou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho gordo? Então o pai lhe disse: Filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu é seu. Mas era preciso o filho festejar e nos alegrar, porque esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Na faculdade de teologia nós temos uma palavra e ela ilustra aquilo que fazemos
para, de forma diferente da exposição, explicar um pouco ou dar uma contextualização daquilo que vamos expor. O nome disso é exórdio. Eu queria usar uma música, a música do Felipe Valente, para fazer um exórdio antes do meu sermão. Um dia olhou meus olhos e disse sem pudor: não há prazer algum em te amar. Transpassou meu peito, me dividiu em dois, devolvendo o anel que um dia dei. Tomou o que era nosso, deu as costas devagar, levou as roupas, mas ficou seu cheiro. No quarto, no armário, na sala de jantar, no lençol da cama, facilmente me deixou, mas como te deixar? Sela teu cavalo pra correr, ninguém pode te prender, ninguém pode te prender aqui. Corra tanto quanto puder, não há como se esconder, não há como se esconder do meu amor. Volta a hora que você quiser, o anel ainda é seu e o armário ainda está vazio. Há lugar na mesa pra você, como posso me esconder ou me esquecer do amor que me feriu, que me feriu, que me feriu. Estando na casa de um fariseu, cercado também por fariseus, é ali que Jesus conta essa história. É na mesa onde estavam sentados os doutores da lei, e era sábado. Naquele momento, um homem necessitado de cura, precisava de um milagre, se chegou diante de Jesus. Jesus faz um questionamento àqueles que estavam ali. Ele pergunta: a lei permite ou não curar em dia de sábado? Naquele tempo, naquele momento, Jesus estava indagando porque a lei havia tomado um lugar que não deveria. O ser humano servindo a lei nunca foi a vontade de Deus. A intoxicação que o legalismo trouxe para aquele povo era muito densa, e a gente vai percebendo em vários momentos, em várias conversas, em vários diálogos de Jesus registrados nos evangelhos. E Jesus precisou dar uma explicação através da parábola. A parábola é a realidade do reino de Deus sendo comunicada
aqueles e aquelas, homens e mulheres, mortais e pecadores, tendo acesso a uma realidade profunda. Jesus contando uma parábola é a imagem de Deus, transmitindo a seres temporais realidades eternas. Repete comigo assim: as parábolas é a imagem de Deus, transmitindo a seres temporais realidades eternas. Jesus contando uma parábola é a imagem de um pai dando aos filhos de comer. A imagem do incomunicável falando a nossa língua, o nosso idioma. O conteúdo das parábolas contadas por Jesus também passa por uma outra mensagem. O Deus eterno que faz de tudo para resgatar quem Ele ama. E talvez você está aí com a sua Bíblia, e você tem essas partezinhas antes dos versículos, que vão nos ajudar a categorizar e a dividir os assuntos. Assuntos esses que teologicamente também é chamado de perícope, a delimitação de um assunto. E talvez aí na sua Bíblia está escrito a parábola do filho pródigo. Quem está escrito assim na Bíblia aí? A parábola do filho pródigo. Eu quero, num primeiro momento, antes de esmiuçarmos esse texto, entendermos o que Jesus fala através dele a nós, dizer para vocês, importante, isso não foram os evangelistas que escreveram, isso não é Bíblia, tá? Isso não é texto original, na verdade, como eu disse, isso é para que a gente encontre com mais facilidade, compreenda às vezes, aquilo que é o assunto que está sendo dito ali. E isso é feito por cientistas da Bíblia, por estudiosos, para ajudar na leitura. Por isso as categorizações. Então, nem sempre eles acertam, porque na verdade, isso não é sobre o filho pródigo. Essa história não é sobre um filho pródigo. Eu quero tratar isso com vocês. Mas falando nele, vamos observá-lo primeiro, mas eu quero que você abra o seu coração, porque o filho pródigo também tem a nos ensinar. E como eu disse, ele não é o foco dessa parábola, não é ele quem merece a atenção nessa parábola. Mas observando a forma que o filho age, e como o filho se posiciona, como ele pretende o seu futuro, eu começo a compreender, olhando ao filho pródigo, que a raiz de todo o pecado é querermos independência de Deus. Nessa história, nós vemos um filho que quer se desvincular do pai ainda em vida. Mas, a despeito de querer se desvincular do pai, ele leva os bens do pai. E este foi o maior engano do filho que comumente chamamos de pródigo. É achar que existia vida sem o pai, sem seu apoio, sem seu sustento, sem seu amor. Achar que ter o pai só era valoroso porque ele tinha bens. E quando eu falo que esse filho pródigo não merece a nossa atenção, porque nem pródigo deveria ser um título dele, porque a palavra pródigo significa esbanjador. Esse filho pode até esbanjar aquilo que não era dele, mas do pai. Esse filho pode ser até um esbanjador daquilo que não pertencia a ele, daquilo que ele não construiu, daquilo que ele não trabalhou para conquistar. Mas
Existe uma coisa interessante nesse filho, porque ele foi ousado. E apesar de tudo que ele fez, eu preciso reconhecer aqui com vocês a coragem e a ousadia desse filho. A coragem de pedir ao pai o que ainda nem era seu direito. A coragem de gastar absolutamente o que seu pai havia batalhado para conquistar. A coragem de exigir os bens do seu pai, em troca de abandonar o seu amor e os seus cuidados. Só que observar a ousadia e a coragem até um certo limite. Porque a coragem que esse filho tem, e ele tem por uma outra razão, que eu vou explicar mais para frente, ela é usada com um fim errado. E talvez você olhe para o filho pródigo, intitulado pródigo popularmente, e não reconhece que nele estamos todos nós. Porque queremos do Pai apenas os seus bens, sem reconhecer que o que mais importante nós já temos como ele já tinha, que era o amor, o cuidado e o zelo do Pai. Muitas das vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós lemos esses textos e olhamos com um olhar terceirizado aos personagens, sem nos encontrarmos exatamente nesse lugar. Temos coragem para tantas coisas, mas não temos coragem para fazer o que é certo, para lutar e construir aquilo que é correto. Temos coragem para colocar o nosso à frente do outro a qualquer custo, mas não temos coragem de renunciar o nosso próprio eu, à medida do qual o mundo impõe a sua lógica sobre nós. Não temos coragem de sacrificar a nossa carne, mas antes nós estamos sempre tendo coragem para coisas erradas. Como foi o caso desse filho. Coloque a sua coragem no lugar certo, meu irmão, minha irmã. Às vezes, nós, nas rotinas da vida, olhamos as coisas e pensamos, o que eu vou fazer? Imbuímos a nossa coragem em coisas erradas, pelo medo do futuro, pelo medo de uma não provisão. Quantas vezes nós temos coragem para fazer o que é errado, diante daquilo que ameaça o nosso futuro, as nossas finanças? Nós temos coragem para fazer o que é errado, mas nós não temos coragem, às vezes, de confiar no amor, na provisão, no cuidado do nosso Pai. Temos coragem, às vezes, de prejudicar o outro para que nós sejamos promovidos. Temos coragem de sonegar impostos para que o nosso dinheiro sobre a mais. Temos coragem de sermos corruptos para que a gente, com jeitinho, alcance aquilo que a gente quer. Nós temos coragem para muitas coisas, mas não temos coragem para confiar na justiça de Deus. Não temos coragem, muitas das vezes, para confiar na provisão do Senhor. Nós não temos coragem, muitas das vezes, e nós perdemos o controle, perdemos a visão dos nossos princípios. Tenha coragem de fazer aquilo que é certo, tenha coragem de refletir a imagem de Deus, tenha coragem de ser aquilo que Deus deseja que você seja, tenha coragem para aquilo que é certo e para aquilo que é vontade de Deus na sua vida. Ele tinha coragem, porque, gente, isso era um ato terribilíssimo, era um ato de desrespeito profundo. Era a mesma coisa de dizer para o seu pai: pai, eu considero que o senhor morreu para mim. Olha, conhecendo o pai que esse cara tinha,
eu diria, esse moleque é muito corajoso, ele é muito ousado. Essa ousadia nós precisamos focar, centralizar naquilo que é certo, naquilo que é vontade de Deus. Mas ele tem coragem. Ele é o Serjão berranteiro, não é? Ele tem coragem. Ele vai lá, gasta tudo, vive a vida do jeito que ele quer. Pega várias, fecha camarote, compra uma Ferrari, dá corta-giro com a XRE 300 2025. Ele tem coragem. Ele dá fuga na polícia. Ele usa drogas. Até que aquilo que ele considerava como o fluxo da sua coragem acaba, o dinheiro. Depois de ter feito tudo o que ele queria, aí ele percebe os erros contra o pai. Percebeu essa ilusão que existe no mundo, dessa felicidade que está em sempre estarmos alimentando o nosso próprio prazer. Ele viu e sentiu na pele a ilusão que o mundo nos oferta. Percebeu que a sua coragem não foi para o lugar correto, mas ele caiu em si. E entendeu que era muito melhor ter o pai. Era muito melhor ter o pai do que ter os seus bens. E depois de se perceber nessa situação tão humilhante, ele disse no versículo 17 assim: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Ele caiu em si. E ele mais uma vez resgata sua coragem e sua ousadia para voltar para sua casa. Agora, nós mudamos de personagem, eu quero que você me acompanhe. O filho que ficou, o filho que permaneceu. Ele trabalhou o dia todo. Ralou. Com certeza pensando no seu próprio futuro. Fazendo coisas, percebendo assim, eu estou fazendo aqui, mas depois eu vou ter muito. Eu estou trabalhando aqui, mas vai chegar o meu tempo, vai ser tudo meu. Meu irmão já foi embora, agora eu vou trabalhar mais. Porque aí eu faço o que eu quero aqui, e depois que meu pai for, eu vou estar muito bem. Meu irmão que se vire para lá. Aí ele termina o seu trabalho e volta para casa. Aí ele chega lá e ele está vendo o povo dançando. Ele está vendo o povo festejando. Ele está ouvindo risadas. Ele está ouvindo o som da alegria. Ele fala assim: uai, o que está rolando aqui? Ô Robson, dá um pulo aqui, deixa eu te perguntar um negócio. Deixa eu te falar, meu pai está dando festa aí, eu não estou sabendo, aconteceu alguma coisa, meu pai está alegre? Ô rapaz, seu pai festejou porque o seu irmão voltou. Acho que naquele momento ali, passou tantas coisas na cabeça daquele filho que ficou, mas a frase que define tudo o que ele estava sentindo e pensando, sai da sua boca ao ser encontrado pelo seu pai. E guarde isso, ele foi encontrado pelo seu pai. Aí ele vai e diz para o pai: ô, que isso, cara, eu te sirvo há tantos anos, eu não desobedeci você jamais, qualquer ordem sua, eu tirava de letra, nunca você me deu um cabrito para eu tirar uma onda com os meus amigos. Esse pai é maravilhoso, gente. Se fosse na novela das 7, o pai com certeza teria feito assim, pá, na cara dele. E na verdade na vida real, né? Se eu falo isso aqui com meu pai, minha orelha sai quente.
Um tabefe eu ganho. O pai vai com maior calma, serenidade e sabedoria e diz para o filho assim: olha, filho, você está sempre comigo e tudo que é meu é seu. Então, olhemos agora em paralelo para os dois filhos. E qual é a diferença deles? O que foi embora, o popularmente chamado de pródigo, conhecia o acesso e a liberdade que tinha com o pai. Ele foi mais ousado, ele foi mais corajoso, e apesar de errado, pela sua coragem e ousadia, recebeu do pai o que ele pediu. O filho que permaneceu, não teve do pai o que ele queria, porque não conhecia a bondade desse pai. Só se relacionava com ele porque ele obedecia todas as ordens desse pai. Ele era obediente às regras do pai. Voltando a nossa atenção para o filho que ficou, é que esse filho que ficou, ele se ira. E a sua ira não está necessariamente relacionada ao seu irmão, mas ao fato de que o sacrifício que ele fazia pelo pai, de obedecê-lo, não era por amor, mas porque ele esperava a recompensa. Ele não se revolta com o pai porque o seu irmão voltou. Ah, que alegria que meu irmão voltou. Mas, ó pai, deixa eu te falar um negócio. Na verdade, não. Ele coloca em xeque a primeira coisa, que ele era obediente. Ele obedecia o pai. E por isso ele se entendia mais suficiente, mais digno, mais propício ou mais favorito pelo pai. Então, ele obedecia ao pai não para relacionamento, mas porque ele queria merecer algo, ele tinha interesses. A crise do irmão mais velho é o perigo de uma relação que busca no pai interesses, que se relaciona com o pai para ganhar algo em troca. E quantas vezes, além de sermos filhos pródigos, além de sermos o filho que vai e é ousado para coisas erradas, somos como o filho que fica, que está aqui só porque tem medo do inferno. Ô gente, se você é cristão, e só é cristão porque você tem medo do inferno, você não entendeu nada. O inferno é a consequência do pecado. Mas eu tenho medo, de perder a minha relação com Cristo. Eu tenho medo, de perder a imagem do Pai. Eu tenho medo, meu irmão e minha irmã, da minha fé se esfriar. O inferno que se lasca, eu não tenho nada a ver com ele, porque o meu lugar é no céu. O meu medo, então, está voltado ao meu cuidado da relação com o meu Pai. Eu tenho medo de desagradar meu Pai. Eu tenho medo de pecar contra Ele. Eu tenho medo de não fazer a vontade dEle. Esse é o meu medo. Não tenha medo do inferno, meu irmão, minha irmã. O inferno não pode fazer nada por você, nem contra você. Mas antes se preocupe em zelar pela sua relação com esse Pai. Antes se preocupe, meu irmão, que o seu coração esteja alinhado diante da presença desse Pai. Antes se preocupe, meu irmão, em cuidar da sua relação com Ele, para que você não esteja aqui só enquanto você é abençoado, porque quando você passar as provas e as lutas, você vai abandoná-lo. Você, quando não receber aquilo que você pediu para Ele, você vai chispar, você vai cascar-o fora, e Ele não quer isso. Deus não quer que você chegue diante dEle, com essa mentalidade, porque Ele não vai dar tudo que você quer não, gente.
Teve um pregador aí esses dias que falou até com voz infantil, que aquilo que você vê, aquilo que você, se Deus deixou você tocar, se Deus deixou você pegar. Teve um cara que falou isso para nós. Deus não te dá tudo, não vai te dar. Ele vai te dar aquilo que é da vontade dEle para a sua vida. Ele vai te levar nos lugares que Ele quer que você esteja. Ele vai fazer você vencer naquilo que é propósito dEle para a sua vida. Então não venha para esse lugar achando só que você vai vir aqui e vai ser florzinha, e vai ser bonitinho, e você vai viver todas as coisas boas e maravilhosas da vida. Não! O Senhor vai te dar aquilo que você precisa para estar diante dEle, para cumprir o propósito dEle na sua vida. Então a crise do irmão mais velho é essa. É o filho que reivindicou do pai a sua herança porque entendia que teria do pai, não porque ele obedecia às regras. Aliás, esse filho que é o filho que reivindicou do pai a sua herança, porque ele entendia que teria do pai, não porque ele obedecia regras, mas porque a sinceridade de amar o pai automaticamente fazia-o obedecer às regras. Porque naquele momento, antes de se tornar o popularmente pródigo, o filho não era pródigo. Ele não era dissoluto, esbanjador. Ele era quem vivia uma relação de amor com o pai. Ele se perde. Mas, olha só. Eu quero que você entenda, então, que na dinâmica, e nós estamos aqui observando os dois filhos. Nessa dinâmica, meus irmãos e minhas irmãs, compreenda que o seu lugar aqui de filho, em obedecer o pai, não tem interesses terceiros. Antes obedeça a Deus porque você o ama. Antes viva a plenitude do cumprimento da lei, porque você deseja ser santo como o Senhor é. Mas não faça isso para ganhar algo de Deus. Antes seja porque você ama a Deus. Amar. Olha, finalizei para a glória de Deus a leitura do Primeiro Testamento. Uma das coisas que os profetas e os escritos mais disseram, olha, Deus não tem prazer no sacrifício, Ele ama a obediência. Porque obedecer é amar. Então, quando eu vivo essa dinâmica com o Senhor, quando eu obedeço pelo amor que tenho por Ele, pelo zelo de não decepcioná-lo. E quando eu olho esses dois irmãos, eu percebo isso. Mas eu quero que você agora esqueça esses dois. Porque se a nossa atenção se voltar apenas para esses dois que tentam roubar a cena, e na verdade em muitos dos sermões eles roubam a cena, eu quero que vocês entendam que na verdade isso aqui é sobre um pai. Ele é o pródigo. Porque ele é quem esbanja amor, esbanja cuidado. Ele é quem é o esbanjador. Ele esbanja aquilo que só um pai pode esbanjar ao seu filho. Ele é Deus, aqui na representação desse pai, é o pródigo, é quem esbanja a nós a sua graça, é quem esbanja a nós a sua presença, é quem esbanja a nós a sua glória. Ele é o esbanjador daquilo que nós precisamos para viver. Ele é o nosso pai. Ele é o pródigo, não é esse filho que saiu, nem o que permanece, mas o pai é pródigo. Porque, olha só, ele não foi atrás apenas do filho que vai embora. Ele foi atrás dos dois. O filho que voltou, ele sai correndo e vai lá abraçá-lo e enche de beijos. O filho que estava em casa e não queria entrar, ele vai até esse filho para explicar para ele: olha, meu filho,
Você só não teve esse tal cordeiro que você falou que poderia matar com seus amigos, porque você não me pediu. Ele vai conversar, ele vai dialogar, ele vai tratar os seus filhos à medida do qual eles entendem aquilo que precisa ser tratado. É sobre um pai, essa história, meu irmão e minha irmã, entenda isso nessa noite. É sobre um pai que, apesar da insensatez do filho pródigo, corrige ele à medida que ele entende e não na severidade da punição. Um princípio importante, pais. Severidade de punição não vai ajudar os seus filhos a se tornarem aquilo que você quer que eles sejam. Eu já falei com vocês aqui da ambiguidade da relação que eu tenho com meu pai. Meu pai foi criado em uma família muito disfuncional. E eu apanhei muito, gente. Eu apanhei a Vera. Mas não foi isso que me moldou quem eu sou. Na verdade, aquilo que eu carrego são as vezes que meu pai me aconselhou e conversou comigo quando eu errei. Me corrigiu. Me fez entender que aquilo que eu fiz era errado. A severidade de punição não foi usada nem com o filho que foi, nem com o filho que ficou e desprezou a vida e o retorno do seu irmão. Você tem pai e mãe que corrigir os seus filhos. E se você não os corrigir, o mundo vai fazer isso da pior forma possível. Mas faça da forma que Cristo nos ensinou. De vez em quando um chinelinho faz bem. Mas de vez em quando, não vem com essa brutalidade de sempre estar só solapeando a criança. Coitado, misericórdia. Misericórdia. Você pode até falar que isso funcionou com você, mas eu sei que você tem muitos traumas por causa disso. Eu sei. Isso se manifesta nas suas vidas das mais variantes formas. Um chinelinho de vez em quando faz muito bem. Ah, pastor, mas você não é pai. Eu estou falando de Bíblia, eu não estou falando da minha opinião. Esse pai, que ao encontrar o filho que ficou, ele diz, olha, filho, eu já tenho você. Mas era preciso festejar e alegrar-me, porque seu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido, e assim como você, foi encontrado. E aqui eu quero dizer a última coisa, e já convidar o Ministério de Louvor. Meu irmão e minha irmã. Não é porque você está aqui e você tem uma vida moral ilibada, que você segue toda a lei do Senhor, que você não esteja perdido. Não é porque você frequenta aqui todos os domingos, religiosamente, está aqui domingo pela manhã, às 9 horas, está aqui no domingo à noite, às 19 horas, está na terça-feira na jornada de oração, às 19h30, que você não esteja perdido. O filho obedecia ao pai. O filho fazia tudo que o pai mandava. Ele era, segundo a nossa visão, o melhor filho. Porque ele era o filho de verdade. O outro era o filho que não reconheceu aquilo que o pai fez. Mas ele estava tão perdido quanto o filho que se foi. Olha, compreendendo então essa dinâmica, Jesus quer explicar para os fariseus que o que os fazem filhos de Deus não é seguir a lei, mas é amar ao Senhor de todo o seu coração. Jesus quer explicar para os fariseus ali naquele momento, sentado à mesa com eles, que aqueles que erraram diante do Pai não são menos dignos da glória e da misericórdia do Pai.
Jesus está dizendo para nós, Igreja Metodista Central, que nós devemos observar a dinâmica do qual nós nos relacionamos com Deus, na perspectiva de um pai, como o pai dessa parábola. Ao observarmos o tratar de Deus com cada um de nós, que não se faz por acepção de pessoas. Esse aqui tem mais dinheiro, esse aqui vai ser mais abençoado, esse aqui é mais pobre, esse aqui depois eu vejo, esse aqui tem MBA, tem pós-doutorado, esse aqui vai ser mais abençoado, esse aqui é analfabeto, esse aqui eu não vou nem falar com ele vai ficar lá tentando. Não, Deus não faz assim, muito pelo contrário. Ele é um pai amoroso e acolhedor, que ama quando seus filhos que estavam mortos voltam à vida, que ama corrigir aqueles que acham que merecem alguma coisa, quando na verdade devem entender que a sua relação com o pai deve estar pautada no amor, no relacionamento, e não na frieza de se cumprir leis. Irmão, minha irmã,